Hoje estamos mergulhando em um tema fascinante e curioso. Como era o mundo antes do dilúvio? Você já se perguntou sobre a vida das pessoas que viveram antes da grande catástrofe que mudou o curso da história humana? Como era o clima, a geografia, a cultura, a religião, a tecnologia, a moralidade e a espiritualidade daqueles que habitavam a terra antes de Deus enviar o dilúvio para purificar o mundo do pecado? Neste vídeo, exploraremos alguns fatos e mistérios sobre o mundo antediluviano, com base na Bíblia e em outras fontes históricas e científicas. Fique até o final, porque você se surpreenderá com o que descobrirá. Antes de começarmos, quero pedir para que você deixe um like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum vídeo e também compartilhe este vídeo com seus amigos, para que eles aprendam mais sobre este tema fascinante. Vamos começar. O primeiro fato que precisamos saber sobre o mundo antes do dilúvio é que ele era muito diferente do nosso em muitos aspectos. Um deles é a longevidade das pessoas. Você sabia que as pessoas viviam muito mais antes do dilúvio do que depois? Sim. A Bíblia nos diz que os patriarcas que viveram antes do dilúvio tinham vidas que variavam de centenas a quase 1000 anos. Por exemplo, Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos. Sete, filho de Adão, viveu 912 anos. Matusalém, avô de Noé, viveu 969 anos, sendo o homem mais velho de todos os tempos. E Noé, o protagonista do dilúvio, viveu 950 anos. Mas por que as pessoas viviam tanto antes do dilúvio? Existem várias teorias para explicar isso, mas uma das mais aceitas é que o ambiente da Terra era muito mais favorável à vida humana, devido a uma camada de vapor de água que envolvia o planeta, protegendo-o da radiação solar e criando um clima temperado e úmido ao redor do mundo. Essa camada de vapor teria se rompido durante o dilúvio, causando as chuvas torrenciais que inundaram a Terra. Após o dilúvio, o clima mudou drasticamente, tornando-se mais frio e seco, e a radiação solar começou a afetar mais a saúde das pessoas, reduzindo sua longevidade. Outro aspecto que diferenciava o mundo antes do dilúvio era a interação entre o divino e o humano. A Bíblia revela que, antes do dilúvio, Deus se comunicava diretamente com algumas pessoas, como Adão, Eva, Caim, Abel, Enoque e Noé. Ele lhes dava instruções, avisos, promessas e bênçãos, e também os julgava e punia quando pecavam. Além disso, a Bíblia nos conta que, antes do dilúvio, havia uma mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, produzindo uma raça de gigantes chamada Nefilim. Quem eram esses filhos de Deus e filhas dos homens, e quem eram os Nefilim, são questões que geram controvérsia e debate entre os estudiosos da Bíblia, mas uma das interpretações mais comuns é que os filhos de Deus eram anjos caídos que se rebelaram contra Deus e desceram à terra para ter relações com mulheres humanas, que eram as filhas dos homens. Essa união profana produziu os Nefilim, que eram seres híbridos com características humanas e angélicas, conhecidos por sua força, estatura e perversidade. Esses seres foram responsáveis por muita violência e corrupção na terra, provocando a ira de Deus e seu julgamento sobre a humanidade. Mas quem eram esses anjos caídos e por que se rebelaram contra Deus? Para entender isso, precisamos voltar um pouco mais no tempo, antes da criação da Terra. A Bíblia nos diz que, antes da criação da Terra, havia Deus que tinha majestade com seu Filho, Jesus. Deus também criou os anjos, que eram seres espirituais que o adoravam e serviam. Entre os anjos, havia um que se destacava por sua beleza, inteligência e poder. Seu nome era Lúcifer, que significa estrela da manhã. Ele era o querubim ungido, que cobria o trono de Deus com suas asas, era o líder dos anjos e tinha acesso à presença de Deus. Mas ele não estava contente com sua posição e queria ser igual a Deus.
Ele foi tomado pelo orgulho, inveja e ambição e convenceu 1/3 dos anjos a se juntar a ele em rebelião contra Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus e ser adorado por todas as criaturas. Mas Deus, que é soberano e todo-poderoso, não permitiu que isso acontecesse. Ele expulsou Lúcifer e os anjos rebeldes do céu e os lançou na terra. Lúcifer, então, passou a ser conhecido como Satanás, que significa adversário, e os anjos rebeldes passaram a ser conhecidos como demônios, espíritos malignos sob o comando de Satanás. Isso marcou o início da guerra espiritual, uma confrontação entre 2 reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. Quando Deus criou a terra e colocou nela o homem e a mulher, feitos à sua imagem e semelhança, Satanás viu isso como uma oportunidade de se vingar de Deus e destruir sua criação. Ele considerava a terra seu domínio e via Adão e Eva como invasores. Ele usou a serpente, um dos animais mais astutos que Deus havia criado, para enganar a mulher e fazê-la duvidar da palavra de Deus. Ele disse a ela que se comesse do fruto proibido, seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher, seduzida pela mentira de Satanás, comeu o fruto e também deu ao homem que estava com ela. Eles desobedeceram a Deus e pecaram, perdendo sua comunhão com Ele e sua inocência original. Eles também perderam a autoridade que tinham sobre a terra e a entregaram a Satanás, que se tornou o príncipe deste mundo. A partir de então, o pecado entrou na humanidade e trouxe consigo a morte, a dor, o sofrimento, as doenças, a violência, a injustiça, a opressão e a rebelião contra Deus. A história da humanidade passou a ser uma história de queda e redenção, de conflito e esperança, de juízo e graça. Um dos primeiros exemplos dessa história foi Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Eles eram irmãos, mas tinham atitudes diferentes em relação a Deus. Abel era pastor de ovelhas e ofereceu a Deus os melhores animais de seu rebanho como sacrifício. Caim era agricultor e ofereceu a Deus os frutos da terra, mas sem o mesmo coração. Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas não de Caim e de sua oferta. Isso provocou a ira e o ciúme de Caim, que não aceitou a correção de Deus e matou seu irmão Abel no campo. Deus, que sabe de tudo e é justo, viu o que Caim havia feito e o chamou para prestar contas. Deus perguntou a Caim onde estava Abel, seu irmão. Caim respondeu com arrogância e falsidade: "Não sei, sou eu o guardador do meu irmão?" Então Deus disse a Caim: "O que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Agora você está sob maldição e expulso da terra, que abriu a boca para receber o sangue do seu irmão de sua mão. Quando você cultivar a terra, ela não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo." Então Caim disse a Deus: "Minha punição é maior do que posso suportar. Hoje me expulsaste da terra e serei escondido da tua presença. Serei um fugitivo e errante na terra, e qualquer um que me encontrar me matará." Mas Deus lhe disse: "Não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá vingança 7 vezes." E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim, apesar de ser um assassino e fugitivo, não ficou sem descendentes. Ele se casou com uma mulher que provavelmente era uma de suas irmãs ou sobrinhas, já que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas após Caim e Abel. Caim teve um filho chamado Enoque e construiu uma cidade, a qual nomeou em homenagem a seu filho. Esta foi a primeira cidade da história, mostrando que Caim possuía habilidades de construção e organização. Os descendentes de Caim se multiplicaram e alguns se destacaram por suas realizações. Jabal foi o pai dos que vivem em tendas e criam gado. Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta.
Tubal-Caim foi mestre em trabalhos com bronze e ferro, e Naamá foi a única mulher mencionada na linhagem de Caim. Esses descendentes mostram que a humanidade se expandiu e se diversificou, com papéis que se transformaram em profissões, e a civilização deu seus primeiros passos. Mas também mostram que a humanidade se afastou de Deus, entregando-se à idolatria, violência e imoralidade. A Bíblia nos diz que Lameque, um filho de Tubal-Caim, foi o primeiro polígamo da história, tendo 2 esposas, Adá e Zilá. Ele também foi um assassino, matando um homem por tê-lo ferido e um jovem por tê-lo pisado. Ele se vangloriou de sua crueldade, dizendo às suas esposas: escutem a minha voz, vocês, mulheres de Lameque, ouçam as minhas palavras. Matei um homem por me ferir e um rapaz por me machucar. Se Caim será vingado 7 vezes, então Lameque será vingado 77 vezes. Gênesis capítulo 4, versículos 23 e 24. Enquanto isso, Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete, que significa substituto. Eles lhe deram esse nome porque ele veio como um substituto para Abel, que Caim havia matado. Sete foi o pai de Enos, que foi o pai de Quenã, que foi o pai de Maalalel, que foi o pai de Jared, que foi o pai de Enoque, que foi o pai de Matusalém, que foi o pai de Lameque, que foi o pai de Noé. Esta é a linhagem dos filhos de Deus, que andavam com Deus e o adoravam, em contraste com a linhagem dos filhos dos homens, que se rebelaram contra Deus e o desprezaram. Entre os filhos de Deus, um se destacou por sua fé e obediência: Enoque. A Bíblia nos diz que Enoque andou com Deus e que Deus o tomou para si, sem que ele visse a morte. Enoque foi bisavô de Noé e viveu em uma época em que a maioria das pessoas só tinha registros de seus nascimentos e de seus filhos. Mas Enoque tinha um testemunho diferente que o fez ser lembrado por sua comunhão com Deus. A Bíblia nos diz que Enoque profetizou sobre o julgamento de Deus contra os ímpios e agradou a Deus com sua fé. Ele foi o primeiro homem levado por Deus e é um exemplo de como devemos viver neste mundo, buscando a Deus e fazendo sua vontade. Mas Enoque foi uma exceção em meio a uma geração perversa. A Bíblia nos diz que antes do dilúvio, o mundo era dominado pela ganância, maldade e traição, onde as famílias eram campos de batalha e os vizinhos exploravam uns aos outros. A Bíblia nos diz que a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência, e que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era continuamente má. Deus viu que a maldade do homem havia aumentado na terra e que toda a carne havia corrompido seu caminho. Deus se arrependeu de ter feito o homem e se entristeceu em seu coração. Ele decidiu destruir da face da terra o homem que havia criado, junto com os animais, répteis e aves do céu. Mas havia um homem que encontrou graça aos olhos de Deus. Esse homem foi Noé. Noé era justo e íntegro entre seus contemporâneos e andava com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Deus escolheu Noé para ser o guardião de um novo começo para a humanidade e deu a ele uma missão especial: construir uma arca para salvar sua família e os animais do dilúvio que viria sobre eles. A arca era um barco especial, projetado por Deus para suportar as águas do dilúvio. Tinha 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Um côvado era a medida do cotovelo até a ponta do dedo, aproximadamente 45 centímetros. Isso significa que a arca media cerca de 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Tinha 3 andares com vários compartimentos internos e uma janela no topo de um côvado. Tinha uma porta lateral que só Deus podia abrir e fechar. Foi feita de madeira de cipreste, uma madeira durável e impermeável. Foi revestida com betume por dentro e por fora, para evitar vazamentos.
Tinha capacidade para abrigar cerca de 40.000 animais de diferentes espécies, além de comida e água suficientes para eles e para a família de Noé. Era uma obra-prima de engenharia naval e um símbolo da graça e misericórdia de Deus. Noé levou cerca de 120 anos para construir a arca, seguindo as instruções de Deus. Durante esse tempo, ele também pregou aos seus contemporâneos, avisando-os do dilúvio iminente e chamando-os ao arrependimento. Mas ninguém ouviu Noé, e eles continuaram vivendo como se nada fosse acontecer. Zombavam de Noé e o consideravam um lunático e fanático. Eles não acreditavam que Deus julgaria o mundo com água, já que nunca havia chovido sobre a terra. Eles não sabiam que as fontes do grande abismo se abririam e as janelas dos céus, e que as águas cobririam toda a terra. Eles não sabiam que o dia do Senhor viria como um ladrão à noite e que seriam pegos de surpresa. Eles não sabiam que havia apenas uma esperança de salvação: entrar na arca pela fé. Finalmente, o dia chegou quando Deus disse a Noé: entre na arca você e toda a sua casa, porque tenho visto que você é justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo, você deverá levar 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para conservar a semente viva sobre a face de toda a terra. Pois, depois de 7 dias, farei chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todos os seres vivos que fiz. Gênesis, capítulo 7, versículos 1 ao 4. Noé obedeceu a Deus e entrou na arca com sua família e os animais que Deus lhe havia ordenado levar. Ele tinha 600 anos quando as águas do dilúvio caíram sobre a terra. No dia que Deus havia designado, as fontes do grande abismo se romperam, e as janelas do céu se abriram, e choveu sobre a terra por 40 dias e 40 noites. As águas subiram e aumentaram muito sobre a terra, e a arca flutuou sobre a superfície das águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que estavam sob todo o céu. 15 côvados acima subiram as águas, e os montes foram cobertos. Todo ser vivente que se movia sobre a terra pereceu. Aves, gado, animais selvagens, todas as criaturas que enxameiam sobre a terra e toda a humanidade. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Assim, todo ser vivente foi exterminado da face da terra, desde o homem até os animais, os répteis e as aves do céu. Eles foram exterminados da terra, e só Noé ficou, e os que estavam com ele na arca. Gênesis capítulo 7, versículos 11 ao 23. Noé e aqueles com ele na arca ficaram isolados do mundo por 150 dias, enquanto as águas cobriam a terra. Mas Deus não se esqueceu de Noé, e fez um vento soprar sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. As fontes do abismo e as janelas dos céus foram fechadas, e a chuva foi contida. As águas diminuíram continuamente da terra, e após 150 dias as águas haviam baixado, e a arca repousou no 7º mês, no 17º dia do mês, nos montes de Ararat. As águas continuaram a diminuir até o 10º mês. No primeiro dia do 10º mês, os topos dos montes apareceram. Gênesis capítulo 8, versículos 1 a 5. Noé esperou mais 40 dias e, em seguida, abriu a janela da arca que ele havia feito. Ele enviou um corvo que ia e voltava até que as águas secassem sobre a terra. Depois, ele enviou uma pomba para ver se as águas haviam diminuído da superfície do solo. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar e voltou para ele na arca, pois as águas ainda cobriam a superfície de toda a terra. Ele estendeu a mão, pegou a pomba e a trouxe de volta para a arca.
Ele esperou mais 7 dias e novamente enviou a pomba da arca. A pomba voltou para ele à noite e em seu bico havia uma folha de oliveira recém-colhida. Assim, Noé soube que as águas haviam recuado da terra. Ele esperou mais 7 dias e enviou novamente a pomba, mas desta vez ela não voltou. Gênesis capítulo 8, versículos 6 ao 12. Então Noé removeu a cobertura da arca e viu que a superfície do solo estava seca. No 601º ano, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas secaram da terra. Noé removeu a cobertura da arca e viu que a superfície da terra estava seca. E no segundo mês, no 27º dia do mês, a terra estava completamente seca. Então Deus falou a Noé, dizendo: saia da arca você, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos com você. Traga para fora todo ser vivo que está com você, de toda a carne, aves, animais e todo ser que rasteja sobre a terra, para que se espalhem sobre a terra, sejam fecundos e se multipliquem sobre a terra. Assim, Noé saiu com seus filhos, sua esposa e as esposas de seus filhos com ele. Todo animal, todo ser rastejante, toda ave e tudo o que se move sobre a terra, conforme suas famílias, saiu da arca. Gênesis capítulo 8, versículos 13 ao 19. Então, Noé construiu um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos no altar. O Senhor sentiu o aroma agradável, e disse em seu coração: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois a inclinação do coração do homem é má desde a juventude, nem destruirei novamente todos os seres vivos como fiz. Enquanto a terra durar, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Gênesis capítulo 8, versículos 20 ao 22. E Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. O temor e o pavor de vós estará sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, sobre tudo o que se move sobre o solo e sobre todos os peixes do mar. Em vossas mãos são entregues. Tudo o que se move e tem vida vos servirá de alimento. Como vos dei as plantas verdes, tudo vos dou agora. Contudo, não comereis carne com sua vida, isto é, com seu sangue, e por vosso sangue, que é a vossa vida, requerereis satisfação. De todo animal a requererei, e do homem também, de cada um por seu próximo, requerereis satisfação pela vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Pois Deus fez o homem à sua imagem. Sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Gênesis capítulo 9, versículos 1 ao 7. E Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. O temor e o pavor de vós estará sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, sobre tudo o que se move sobre o solo e sobre todos os peixes do mar. Em vossas mãos são entregues. Tudo o que se move e tem vida vos servirá de alimento. Como vos dei as plantas verdes, tudo vos dou agora. Contudo, não comereis carne com sua vida, isto é, com seu sangue. E por vosso sangue, que é a vossa vida, requerereis satisfação. De todo animal a requererei, e do homem também, de cada um por seu próximo, requerereis satisfação pela vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Pois Deus fez o homem à sua imagem. Sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Gênesis 9, 1 a 7. E Deus disse a Noé e a seus filhos com ele: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós e com todo ser vivo que está convosco, as aves, os animais domésticos e todos os animais selvagens, tantos quantos saíram da arca, todos os seres viventes da terra.
estabeleço a minha aliança convosco. Nunca mais será toda a carne exterminada pelas águas do dilúvio, e nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que faço entre mim e vós, e todo ser vivo que está convosco, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, e ele será o sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e o arco aparecer nas nuvens, lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e todo ser vivo de toda a carne. E as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. Quando o arco estiver nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança eterna entre Deus e todo ser vivo de toda a carne que está sobre a terra. Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Gênesis 9, 8-17. O arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com Noé e toda a criação. Ele serve como um lembrete da fidelidade e bondade de Deus, um sinal de que ele não abandona a humanidade, mas oferece uma nova chance de recomeço. É uma promessa de que Deus nunca mais destruirá o mundo com água, mas preservará a vida na terra. Representa a esperança de que Deus tem um plano para restaurar todas as coisas e que um dia Ele fará tudo novo. É uma graça que Deus nos ama e enviou seu Filho Jesus Cristo, que é o arco-íris da nossa salvação. E assim termina a história do dilúvio e começa a história de Noé e seus descendentes, que povoaram a terra e formaram nações. Mas essa é uma história para outro vídeo. Por favor, deixe seus pensamentos sobre o tema do vídeo nos comentários, sempre respeitando as opiniões dos outros. Espero que tenha gostado do vídeo. Se achou esse conteúdo valioso, apoie-me inscrevendo-se para não perder nossos futuros vídeos. Compartilhe este vídeo com a família e amigos. Dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus o abençoe.